Olá, Alexei novamente para falar de um novo termo em sânscrito que reflete uma profunda filosofia do hinduísmo, da yoga, né? Digo profunda de complexa mesmo, porque desta vez o termo significa reflete uma doutrina com relação à cosmogonia. Cosmogonia, já falamos em alguns outros vídeos, trata-se de uma doutrina ou princípio relacionado com a própria origem ou princípio do universo, ou cosmogênese. Então a palavra de hoje é Brahma, né? Nada a ver com a marca lá de cerveja. A pronúncia talvez seja algo próximo a Brahman, né? Mas como eu não falo sânscrito, por mais que a gente se esforce, nunca fica perfeito. Mas vamos simplificar, sem muito preciosismo, vamos pronunciar Brahman, né? Que significa o absoluto. Naturalmente, aí então estamos falando da própria divindade, de um princípio divino. Porém, um adendo muito importante sempre quando falamos de Deus no aspecto do hinduísmo, esse Deus Brahman, ele não é um Deus antropomórfico, ou seja, ele não é um Deus numa forma, né, que poderíamos imaginar, qualquer forma, né, por exemplo, uma forma humana, de um senhor barbudo, idoso, como muitas pessoas têm, respeitando, é claro, as diversas doutrinas religiosas, né, diversas tradições religiosas. Então, ele não é antropomórfico no sentido de ter sentimentos humanos, tais como raiva, ou mesmo amor, né? Tal como é representado e compreendido normalmente pela teologia judaico-cristã. Temos que pensar um pouco fora da caixinha quando estamos em outra cultura, principalmente numa cultura tão filosófica como é a indiana. Mas falando um pouquinho da palavra Brahma, ela, obviamente, em sânscrito, ela tem uma raiz Bri, que é B-R-I-H, que significa expandir, crescer, frutificar. Então isso, de certa forma, nos intui o próprio poder criador, vamos dizer assim, né? Então Brahma ou Brahman é tudo o que existe e nada pode existir que não seja ele. Portanto, é a realidade suprema, é a essência de cada indivíduo, inclusive nós mesmos. Toda a natureza, todo o universo, o planeta Terra, os planos espirituais, extrafísicos, tudo é Brahman. Eu, você, tudo que existe. Então a filosofia, o pensamento religioso, filosófico, hinduísta tem esse conceito de Deus como sendo tudo, que se aproxima muito daquela filosofia de Spinoza, né? E falando sobre a visão da cosmogonia hindu, temos o conceito que, curiosamente, é inclusive uma vertente científica moderna da formação do próprio universo. Segundo essa filosofia, o universo se manifesta de maneira cíclica, ou seja, se manifesta em ciclos. Pela ciência, o ciclo de expansão ficou conhecido como Big Bang, a grande expansão aí. E por essa cosmogonia hindu, existiria a grande contração
que a ciência tem uma vertente chamada de Big Crush, né? Segundo teorias cosmológicas, modernas, científicas, né? Diferentemente da ciência, porém, né, diferentemente da ciência, o hinduísmo tem no seu entendimento que o universo não teve um início, que o universo é eterno, ou seja, sem começo e sem fim. Existe apenas em ciclos de criação e destruição. E eles têm então uma palavra para designar esses ciclos, que é o Mahakalpa. Trata-se de portanto, uma cosmologia cíclica, bem diferente da concepção da criação judaico-cristã, né, que a gente tem um Deus lá que faz o mundo, né, que vê que ele é bom, e assim como reality show, deixa a vida rolar e sem data de validade, assistindo o desenrolar, tal como um ditador, às vezes ficando bravo, às vezes não. É isso que a gente tem, às vezes, como concepção judaico-cristã, se a gente for levar principalmente ao pé da letra, né, que na minha opinião não deveria ser feito dessa maneira. Mas então a concepção hinduísta é bem diferente. E, como comentado anteriormente, para a ciência, também discordando disso, o universo teve um início definido, numa singularidade, que é um ponto infinitamente pequeno, né, onde nossa física não compreende, de tão minúsculo que é, e vem se expandindo desde o Big Bang, está se expandindo até hoje. Nesse ponto, a ciência está de acordo com o hinduísmo, né? Nós estamos nessa fase de expansão de Brahman. E então há cosmólogos, né, que de certa maneira também estão de acordo com a teoria do universo cíclico. É uma teoria científica, que o universo então ele infla e esvazia, infla e esvazia. Esta é basicamente, falando de forma simples, este é o conceito, como se fosse um balão, né? Então, o Big Bang nessa teoria seria precedido de uma fase de contração de um outro universo, né? Então, a contração desse outro universo surgiu o nosso. É bem interessante essa teoria. Então, no hinduísmo, conforme eu disse, tem o Mahakalpa. Então, teria existido esse Mahakalpa, esse universo anterior que se comprimiu, dando origem ao nosso, e o nosso vai se comprimir, dando origem a outro, e assim sucessivamente pelo infinito. Então o universo é infinito tanto no sentido de não ter começo como de não ter fim, sempre nesse processo. Porém, diferentemente da ciência, do ponto de vista dessa teoria hindu, não teria existido a singularidade. O universo se contraiu até determinado ponto e voltaria a se expandir. Naturalmente que nesse ponto máximo de contração, tudo estaria destruído, né? Nessa concepção hindu, segundo eles, então, o universo se destrói para criar outro universo. Então, nessa questão de Brahma, existe uma complexa medição de tempo dentro do hinduísmo, muito diferente e bem mais interessante do que nós temos literalmente na concepção judaico-cristã, né, que Deus criou o mundo em 7 dias. É claro que hoje todo mundo que estuda a religião judaico-cristã sabe que esses 7 dias é uma interpretação simbólica, né? Temos aí, é claro, fósseis de milhões de anos, a datação por carbono 14, que demonstra que
que o planeta Terra tem bilhões de anos. Então, do ponto de vista hindu, existe uma complexa medição de tempo dentro dessa cosmologia, e é claro que isso está vinculado a Brahma, mas vou simplificar, seria muito complexo abordar tudo isso. Até inclusive Helena Petrovna Blavatsky comenta na Doutrina Secreta sobre os termos, tem uma tabela, né, dessas idades todas, é bem complexo. Mas eu vou simplificar. Eles têm um termo assim, que é o dia de Brahma, que tem aproximadamente 4 bilhões de anos, 320 milhões, 4 bilhões, 4,3 bilhões de anos. E curiosamente, esse dia de Brahma está muito próximo à idade do planeta, segundo a ciência, que é 4,5 bilhões. Então, esse dia de Brahma, pelos hindus, é 4,3, a ciência tem como 4,5. Então, foi assim, não sei como os caras lá, o hinduísmo tem milhares de anos, né? Não existia nem nada que pudesse ter esse empirismo de comprovar essa idade. Ninguém, não tinha ciência, não tinha metodologia, não tinha nada na época que isso foi escrito, né, nas literaturas, nos livros sagrados da Índia. Mas o pessoal colocou aí uma medição de tempo muito próxima realmente com a formação do planeta Terra nesse dia de Brahma. Isso é muito interessante. E Brahma vive num Mahakalpa, que seria 100 anos na idade de Brahma, né? No caso, um dia tem toda essa quantidade de anos, 4,5 bilhões de anos. Então esse tempo de expansão todo teria lá 100 anos, ou seja, mais de 300 bilhões de anos terrestres. Então tem uma medida para Brahma, que é um dia equivale, aí tem uma regra aí de 3, né? Equivale a 4,3 bilhões de anos. Então essas medidas do universo, que são astronômicas, são muito, entre aspas, científicas, né? Do ponto de vista de ter uma racionalidade, uma lógica, uma viabilidade, melhor dizendo, do ponto de vista dessa medição hinduísta de Brahma. Isso é bem interessante. É claro, a ciência tem como Big Bang, na visão da ciência, que nosso universo surge através de uma singularidade, né? A sua posterior expansão pelo Big Bang vai criando as galáxias, os planetas, os sistemas, e essa expansão é verificada cientificamente. E também cientificamente, uma das teorias, uma das vertentes relacionadas ao fim desse universo tem por cálculo que talvez a gravidade vença essa força de expansão do universo e ocorra então um processo de contração. Vamos dizer assim, a gravidade ganha esse jogo de forças, né, que é uma ideia de universo fechado e tem a ideia de universo aberto. Então, sendo fechado, vai ocorrer essa contração que representa então a reabsorção da existência, de modo que tudo que existe será consumido, né, pelo fogo, né, segundo então a terminologia hindu. Assim como no início do universo tudo estava muito comprimido e muito quente, né? Isso é muito interessante, eles falarem fogo nesse aspecto dessa comparação. E seria então um reset do universo, iria reiniciar então todo o processo, recriando um novo universo, e tudo começa de novo, né? Novamente, assim sucessivamente, reiniciando o ciclo.
né? E é tal como, é até poético dizer isso, mas é tal como um pulsar de um coração. Esse processo contínuo de criação, destruição, criação novamente, que Brahma realiza na existência, criando um universo, destruindo, criando outro, repousando, colocando novamente atividade, voltando a repousar. É um ciclo. Então é um conceito bem interessante, que tem, conforme eu disse, até um paralelo com a ciência moderna. Isso é muito bacana, não é à toa que nós temos aquele livro Tal da Física, que faz algumas comparações da física moderna com algumas teorias religiosas e teoria de alguma tradição oriental, que tem a ver com conceitos modernos de física quântica. Então, o Tal da Física faz esse paralelo, e nessa questão então da criação do universo, da cosmogonia hindu, eu acho muito bonito. Esse conceito de Deus hindu é muito avançado, é um conceito abstrato, às vezes até difícil de compreender, né? E justamente por isso que faz essa filosofia oriental ser tão bonita, né? Uma filosofia que nos faz pensar algo profundo, algo que realmente é de se admirar. Então este, amigos, foi o termo de hoje, Brahma, ou Brahma, e espero que tenha ficado inteligível, porque é difícil a gente resumir tão rapidamente um conceito tão profundo. É algo que devemos ler, aprofundar, estudar. Vale a pena aprofundar no conceito de Brahma. Esse conceito da divindade, então, oriental, é algo muito interessante. Na realidade, qualquer coisa que a gente for tentar colocar de Brahma, da divindade, seria algo irreal. Qualquer coisa que a gente fale, a gente já está restringindo, estaremos limitando, racionalizando um processo que é infinito, que é incognoscível. Então, os hinduístas, o hinduísmo tem esse, eles aceitam a questão do incognoscível. Então, é diferente da vertente judaico-cristã, que quer entender a divindade, quer definir Deus, quer falar e na realidade a gente acaba criando um Deus antropomórfico, né? Uma pessoa que tem lá seus sentimentos de ódio, hora de amor. Já na questão da filosofia oriental, da cultura oriental, é totalmente diferente, é bem mais, vamos dizer assim, trabalhado no conceito filosófico, místico, no sentido de uma intuição que realmente transcende até mesmo o nosso vocabulário, o nosso entendimento. Então, fico por aqui, desejando a todos muita paz. Namastê.